Primeiro, eu estou muito agradecida pelo convite da NET. Muito agradecida por estar nessa casa. Deus sabe. E falar a mulheres, para mim, é uma alegria. É um presente do alto, de qualquer idade, tá? Então, eu louvo a Deus pela vida de cada uma. E a incumbência que a NET me falou foi falar, vamos falar sobre a casa, sobre os cuidados da casa. Aí eu fico pensando, pronto, vai me falar de faxina. Um pouquinho, mas não tanto. Porque o que o Senhor colocou no meu coração não foi tanto sobre a faxina prática. Então, eu quero ler um texto para vocês. Eu creio que muitas de vocês já conhecem. Um texto que está lá em Provérbios 24. E eu quero que vocês... Eu vou trazer pontos bem práticos. Porque eu entendo que o que o Senhor quer é que nós não tenhamos apenas teorias. Sabe aquilo? Já sei. Sei tudo. Faço, beleza. Não. O Senhor quer falar conosco de outra forma. Porque existe um propósito para os nossos lares. E quem quer descobrir qual é esse propósito? Querem descobrir? Não é para foto do Instagram, tá? Eu já estou falando. É outro. Então, não adianta. Vamos ler o que está escrito na palavra? Provérbios 24, versículos 3 e 4 fala assim, ó. Com sabedoria se edifica a casa, com entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras, em algumas traduções fala os seus cômodos, com todos os bens preciosos e agradáveis. Aqui a gente vê três pontos bem importantes que o Senhor quer que a gente guarde. Então pensa assim, eu quero guardar algumas coisas. Então se a mente começar devagar, manda a mente voltar e lembra o que a gente está falando. Três coisas: sabedoria, ela faz com que a casa seja edificada. O entendimento faz com que ela seja estabelecida. A prática daquilo que Deus quer que a gente faça. Então, a sabedoria vai nos mostrar o que fazer. E o entendimento vai a forma de ser feito. E o conhecimento será o perfume dentro dos nossos lares. Quem quer isso? Não sei, eu quero. Quando eu fiquei pensando sobre isso e orando, eu lembrei muito de entender o que é o nosso lar. Para que o Senhor nos colocou no nosso lar? Qual que é a razão que o Senhor nos deu no lar? O Senhor nos deu o lar para que o evangelho dele fosse propagado. Por quê? Existe algum outro lugar aonde a gente perdoa mais, serve mais, anda mais uma milha, dá outra face? Tem algum? Não sei se está na casa de vocês, mas lá em casa esse negócio é o que mais dá trabalho. Perdoar, andar mais um pouco, caminhar, falar mais uma vez, vai lá recolher a criança no chão, vai lá, fecha a porta, bate a tampa do vaso, sabe? Então, isso o Senhor está nos mostrando que o lar tem um objetivo, e é aonde o evangelho realmente deve ser vivido. Quando a gente pensa nisso, a gente sabe que existe um alvo. Para que vocês acham que o Senhor nos presenteou com os nossos lares? Uma dica, vai, o que vocês pensam? Vamos falar, a gente está em pouco, a gente vai conversar mais hoje do que eu só falar. Para que vocês acham que Deus nos inseriu nos nossos lares? Mesmo se alguém mora sozinho aqui? Ninguém mora sozinho, beleza. Por que vocês acham que o Senhor nos deu os nossos lares? O que vocês acham? Tá bom, não todo mundo uma vez, senão a gente não vai ouvir. O que vocês acham? Meninas, por que vocês acham que vocês estão na casa de vocês? Ninguém nem chuta. Para a honra e glória de Deus, Thaís. Que mais? O que vocês acham? A gente vai ser a guardiã dos nossos lares. Que mais? Quem mais? Ser servo dá trabalho, né? Ser servo dentro de casa dá trabalho. O que vocês acham que mais é necessário também dentro dos nossos lares? Ser lapidado. A gente vai ser muito lapidado dentro dos nossos lares. Viver a palavra. Viver a palavra, Consola. E em tudo isso, quem é agradável? O nosso Senhor. Quando Ele olha para os nossos lares e Ele vê nós servindo, a palavra sendo exercida, a gente sendo lapidado, vivendo na prática o Evangelho, tudo isso está fazendo o quê? Que o caráter de Cristo seja inserido nas nossas vidas e Ele seja honrado e glorificado. A partir de hoje, quando vocês saírem daqui,
Cada uma chegar nas suas casas, vocês vão lembrar, aqui o Senhor deve ser glorificado. Muda ou não muda? A partir de agora, quando vocês chegarem nas suas casas. Mesmo as meninas. Porque mesmo que as meninas ainda não tenham a casa delas, elas estão inseridas no lar. E cada uma de nós tem algo para ser feito no nosso lar. Então, a palavra vai ser propagada, eu vou servir, meu caráter vai ser lapidado, Deus vai ser glorificado. Então, isso revela que o nosso lar tem uma função missional. A gente precisa ser intencional, porque muitas vezes alguém pode não vir numa igreja, mas pode nos visitar. E o que ele vai encontrar ali? O que os nossos encontram nos nossos lares? Porque a primeira coisa que a gente precisa lembrar, o nosso lar é o recurso que o Senhor nos deu, que deve ser usado de forma intencional para a glória de Deus. E para aqueles que ali moram, fiquem bem. Sejam ali abraçados. Quem já chegou em casa e se sentiu abraçada? Ou chegou em casa e falou, Jesus amado, vamos virar as costas que eu achei que eu na casa errada. Às vezes é assim, né? Às vezes fala assim, Jesus, aonde que eu tô entrando? Daí não dá para sair correndo, né? Porque a gente tem que encarar o desafio de chegar em casa. Por quê? O que o lar faz? Glorifica a Deus. Pode ser um desafio? É um desafio. Vou falar uma coisa para vocês. É cansativo. É desgastante. Dá muito trabalho. Faz várias vezes a mesma coisa. Mas eu vou contar um segredo para vocês com relação a isso. É o trabalho que tem valor eterno. Pare e pensa nisso. Aquilo que você faz no seu lar, repetidamente. Deixa a roupa para o seu filho arrumado, deixa a comida pronta, deixa o banheiro cheiroso, deixa uma florzinha na porta de entrada, deixa um bilhetinho na hora do almoço para cada um que você preparou. Sabia que isso tem valor eterno? Uma vez eu ouvi uma amiga minha falar que o esposo dela é engenheiro naval. Então ele trabalha numa multinacional muito grande lá no sul. E ela tem o 6º filho, nasceu agora, faz pouco tempo. Tem 6 filhos, ela faz homeschooling em casa e tem uma ajudante só. E uma demanda bem legal. Ela é médica e ela abriu mão da faculdade, abriu mão da profissão, porque ela entendeu que o chamado dela é do lar dela. E o esposo dela é engenheiro. E às vezes ela nos contou que é extremamente estafante, né? 6 filhos, casa, tudo. O esposo dela às vezes chega e ele fala assim, e ele chega às vezes muito cansado, e ele fala assim, eu tô cansado, mas quem fez todo o trabalho que tem um valor eterno foi você aqui dentro. Vocês perceberam isso? Sabe aquela história? Eu sou dona de casa. E às vezes a gente fala assim, trocando, abaixando a cabeça. Assim. Não. O trabalho que nós fazemos nos nossos lares tem valor eterno. Muda, não muda? A gente saber que Deus é glorificado nos nossos lares. E o trabalho que nós fazemos dentro de casa. Sabe aquele banheiro cheirosinho? Sabe aquela comida bem gostosa? Sabe aquele cheirinho de bolo na sexta-feira? Sabe aquele almoço, aquela roupa limpa, aquela casa limpa e organizada? Tem valor eterno. Muda ou não muda a nossa concepção das coisas? Com certeza muda. E deve mudar. Porque se não mudar alguma coisa, nossa cabeça não está andando, que Deus está falando que tem valor eterno. Porque Ele disse que os lares devem ter uma dignidade, um valor. Tem um texto em Provérbios 27 que eu queria falar para vocês que eu entendo que é realmente a importância do primeiro passo que eu vou falar para vocês. Provérbios 27, 19 fala assim, ó, a água reflete o rosto e o coração reflete quem somos. O primeiro ponto que eu queria falar para vocês não é como limpar um banheiro. Eu não quero falar para vocês
como que vocês vão deixar a casa de vocês organizada. Ok, a gente pode até falar depois. Eu quero abordar como está o nosso coração nisso. Se a gente não entender que Deus é glorificado, a gente não entender que nós temos uma função como guardiãs dos nossos lares, como aquelas que têm um olhar aguçado para o lar, porque por mais que vocês não queiram, temos esse olhar. Porque às vezes as mulheres falam assim, não, por que sempre eu e meu marido nunca faz nada? Passou isso na cabeça de vocês já? Pois é, sempre passa. Mas o Senhor nos desenhou para que nós possamos ver além, porque Ele nos fez dessa forma. E quando Ele nos mostra aquilo que está no nosso lar, Ele nos coloca ali, Ele está revelando o nosso coração. Então, a partir de hoje, o primeiro passo que nós vamos pensar com relação aos nossos lares é o nosso coração. É como que nós estamos vendo aquilo. A gente entendeu que é para glorificar e agradar a Deus, e a gente entendeu que tem valor, o quê? Valor o quê? Eterno. Muito bem, valor eterno. A partir de hoje, eu tenho certeza que nunca mais vocês vão deixar de arrumar uma cama e lembrar, isso aqui tem valor eterno. Vocês vão tirar os calçados e os brinquedos todos no chão e falar assim, isso aqui tem valor eterno. Quer dizer, Luciana, que eu vou virar uma escrava? Não, você vai entender que Deus te fez com uma função e um privilégio. Por quê? Você vai ensinar a próxima geração e você vai propiciar que o seu lar tenha uma função missional. Existe uma missão dentro do seu lar. Existe algo para ser feito dentro do seu lar. O Senhor não presenteou você com a sua família, com o seu lar, para que o nosso coração simplesmente fique distraído e deixe o tempo roubar. Ser roubado e a gente viver num caos. A palavra de Deus diz, Coríntios, que nosso Deus é um Deus de ordem. Isaías 9 fala que Jesus é o príncipe da paz. Ordem e paz. Ordem e paz é o oposto de caos, de desordem, de bagunça, de sujeira. É o oposto. Então, como que Deus nos quer? Vivendo na paz e na ordem. Para isso, a gente precisa ter um posicionamento. Então, o primeiro passo é nosso coração. Como a palavra falou em Provérbios, assim como a água reflete o meu rosto, o meu coração vai refletir quem nós somos. Então, dentro de casa, que a gente é quem a gente é. Às vezes a gente encontra uma amiga, veste uma boa máscara e fica beleza. Alguém, tá tudo bem. E lá em casa... Daí você encontra alguém, tá tudo bem, mas em casa você não consegue nem entrar. É um caos. E sabe o que acontece quando a vida e a casa tá um caos? A família fica um caos. As crianças ficam irritadas. Os jovens não querem ficar. O marido não gosta de ficar em casa. Dá uma gritaria. E fisiologicamente, vou contar um segredo para vocês. Canseira. Porque lembra que nós fomos feitas à imagem e semelhança de Deus? Lembram? Lá em Gênesis, Deus falou que nós fomos feitas à imagem e semelhança dele. O que eu falei para vocês? Que nosso Deus é um Deus de ordem. Jesus é o príncipe da paz. Quando os nossos lares estão em desordem, estão bagunçados, está tudo fora de ordem, o nosso cérebro vai tentar encontrar uma forma de deixar aquilo arrumado. E daí ele fica agitado. E quando ele fica agitado, dá canseira. E quando dá canseira, a gente se frustra. E daí a gente faz o quê? Grita com todo mundo. É ou não é? No momento em que nós entendemos que o nosso lar tem um valor eterno, que o nosso Deus, ele é um Deus de ordem, Cristo é o príncipe da paz, a gente vai precisar começar a arrumar o nosso coração, colocando aqui dentro em ordem. E se eu não entender que eu preciso estar aqui em ordem, que tudo que eu sei na teoria precisa descer para cá, e eu viver de uma forma prática aquilo que está tudo aqui, eu preciso viver aqui de verdade e transportar isso para o meu lar, para que ele realmente esteja cheio de um aroma agradável, igual a gente leu lá em Provérbios,
Se isso não acontecer, nós vamos ficar correndo, correndo. E minha mãe falava quando eu era pequena que a gente ficava correndo atrás do rabo. Fazia, não fazia nada. E não tinha, ficava naquela loucura do caos, da bagunça. E daí passa uma semana, e daí dá uma canseira, e daí grita com o filho, e daí o marido chega e falou, meu Deus, hoje, é sexta-feira. Eu vou contar para vocês. Sexta-feira, quando eu era criança, me dava calafrio. Eu vinha da escola para casa e já pensando, meu Deus, é sexta-feira. Por quê? Dia que a minha mãe resolvia fazer faxina. Então, ela limpava os 2 quartos até chegar numa sala. Daí tinha pátio, calçada, banheiro, lavanderia, que era eu e as minhas irmãs que me fazer. E era limpeza, gente. E quando chegava o final do ano, alguém mais lavava a parede? Era só minha mãe que resolvia lavar a parede. A minha mãe lavava a parede, tirava a cortina, e era um negócio dentro de casa. Então eu sabia, tá chegando o final do ano, porque ela vai começar a tirar e lavar a parede, lavar um monte de coisa. E era limpeza. Era tudo para lavar. Isso. E depois guardava tudo. E falava, qual é a razão de lavar a parede? Gente, até hoje eu não entendo. Minha mãe falava assim, tinha que deixar limpo. Tá bom. Isso quando ela limpava de fora também. Era de dentro e era de fora. Então, assim, agora eu vou falar para vocês o outro lado do desespero, em que a gente não pode estar. Quem mais chega, arrumou, organizou. Ufa, tudo arrumado. Tudo lá, tem até cheirinho de casa limpa. Quem ama cheiro de casa limpa? Tudo bonitinho, lá, cama, cheirinho no banheiro, e de repente o povo volta da escola. O que acontece quando o povo que mora na casa volta para a escola e volta para casa? E a sapato de um lado e a mochila de outro, claro. Então, amamos o barulho do portão, amamos o povo chegando. Por quê? Porque um povo mora naquela casa. A gente não pode ir nesse extremo para esse extremo. Vocês perceberam? A gente não pode viver no caos, sem paz, sem harmonia, sem equilíbrio. E nem a gente pode viver louca, esvairecida, lavando parede dentro de casa e não deixando as coitadas crianças ser criança. E o marido, coitado, não conseguiu nem chegar dentro de casa porque ele não pode beber água, porque o bendito do copo tem que ser lavado para ser guardado. Isso, meu Deus, secapia. Então tem mais essa. Vocês já imaginaram? Deus não nos quer nem aqui. Então. Uns segundos era bom. Pouquíssimo tempo. Gente, isso significa que uma casa tem vida, tem gente. Então nós não podemos estar nem desse lado e nem desse lado. Porque senão a gente vai ter uma casa cheirosa e vazia. Cadê o povo? E a gente ama o povo dentro de casa. Claro que a gente vai falar, filha, arruma o quarto. Não deixa a mochila no chão. Tira o sapato na lavanderia 10 milhões de vezes. Até que uma hora, vai aprender. Ou vão morar fora e aprendem também. Aí aprende, a gente sabe que você chega na casa e fala, meu Deus, na minha casa não faz isso, mas na casa dele faz. Entenderam? Sinal que está aprendendo. Ótimo. A gente não pode nem estar desse lado e nem estar desse lado. E tudo isso vai acontecer quando? No nosso coração. Então o primeiro passo para que a gente saiba de que forma cuidar dos nossos lares é nosso coração. Ele precisa estar alinhado, ele precisa estar fazendo aquilo que o Senhor quer, entendendo que eu preciso sim organizar minha casa. Eu preciso sim torná-lo um ambiente agradável, que todos aqueles que eu amo estejam ali, que a minha visita chegue, que nunca ouviu falar, mas tem uma paz diferente aqui. Os amigos dos filhos amam chegar na casa, então eu tenho que deixar em ordem. Mas eu também não posso chegar nesse outro extremo onde ninguém gosta de chegar, porque é tudo impecável. Não tem, o sofá não tem nada, não tem sujeira na pia, não tem calçado jogado, não tem vida. Vocês entenderam que o nosso Senhor quer nos trazer para o centro
e nos ensinar que começa no nosso coração. Se o nosso coração não estiver alinhado, que nós temos um lar, foi dado por Deus, presente. É presente. Sabe a sua casa? Feche os olhos de vocês. Até as meninas. Vocês estão morando numa casa, então vocês têm um lar. Então, feche o olho, lembra da casa de vocês. Pensa você entrando pela porta principal, faz um tour da sua casa. Vai imaginando as crianças andando, as pessoas chegando, a mesa cheia. E aí todo mundo sai para trabalhar e você fica sozinha catando as coisas. Qual é o sentimento que você tem? É gratidão? É Deus, obrigada porque eu tenho um lar. Deus, obrigada porque eu tenho uma família. Então significa que o teu coração está alinhado com aquilo que Deus está chamando você para fazer. Que é tornar o seu lugar um refúgio, um lugar bom, um lugar agradável. Agora abram os olhos. É assim que está o lar de vocês. O seu coração está alinhado com aquilo que o Senhor falou. Filha, faça aquilo que eu estou te mandando fazer que tem valor eterno. Não corra atrás do vento. Não vai correndo fazendo um monte de coisa. E aquilo que eu te dei de presente, que foi o seu lar e a sua família, você não está nem olhando. Você não sabe o que está lá. Ah, então, Luciana, eu não tenho que trabalhar fora. Não, não, não. Isso não significa que nós, mulheres, não possamos estar fora de casa. O que nós não podemos ter é o nosso coração fora de casa. Entenderam a diferença? Porque eu preciso entender que naquela casa, aquilo foi me dado como presente de Deus para mim. Não foi dado para outra pessoa. Mesmo que a sua mãe more com você, mesmo que você tenha um batalhão de auxiliares, governanta, mordomo, diarista, mensalista, você vai continuar sendo aquela que Deus vai chegar e falar, filha, eu te dei um presente daí. Perceberam que não é o batalhão de pessoas que tem ao teu redor, porque a responsabilidade é nossa. O Senhor nos presenteou. Como temos cuidado do nosso lar? Primeiro passo, nosso coração. Vamos endireitar o nosso coração? Vamos entender que o Senhor nos presenteou com algo precioso e único. As meninas que ainda moram em casa, elas têm os pais, elas estão em casa, elas estão ali, que é um presente. E isso sendo alinhado agora, quando vocês tiverem o lar de vocês, vocês já vão estar com o coração no lugar certo. E isso vai facilitar muita coisa na caminhada. Então vamos entender. A primeira coisa que o Senhor quer é o nosso coração. Depois a gente vai entender que valor tem o nosso lar, valor eterno. Luciana, como que eu faço isso? Certo? Entenderam? Então, existe algo para ser feito, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Então, aquelas bagunças, a partir de hoje, vai estar em ordem. A gente vai colocando em ordem. Depois eu vou passar para vocês, nós vamos fazer uma prática daquilo que vocês vão se posicionar a fazer. Então, nosso coração, entender que o nosso lar e aquilo que nós fazemos no nosso lar tem valor eterno. E o terceiro ponto é como fazer isso. Como que eu consigo fazer isso que o Senhor colocou? Tem uma ilustração que é bem importante a gente lembrar que muitas vezes, ou casadas ou com alguém em casa, a gente sempre quer que alguém nos ajude. Certo? Mas sempre eu. Eu tô até vendo as bolinhas daqueles desenhos assim, ó. Sempre eu já não faço o que chega. Além de trabalhar fora, a gente tem que fazer isso. A mulher tá falando essas coisas. Eu tô até vendo, tô lendo o pensamento de vocês. A gente sempre acha que alguém tem que fazer alguma coisa. Por que sempre eu? Deus nos deu um papel. Deus deu para o homem outro papel. Vamos imaginar bola de futebol. Bola de futebol todo mundo conhece? Lembra que a bola de futebol tem a parte interna, que é aquela parte de elastano mais leve, e tem a parte externa, que é o couro. Conseguiram lembrar? Quem tem piá aí sabe como é que isso funciona. E quem não tem, lembra da bola de futebol, se o marido joga. Deu para lembrar como é que é a bola de futebol? Tem uma parte interna e uma parte externa. Se eu deixar essas duas coisas separadas, eu consigo fazer com que ela funcione bem? Não. Por quê? Cada uma tem uma função. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Para nossas funções? Nós, mulheres, somos a parte interna.
Somos aquelas que o Senhor nos deu olhos para que a gente veja o que acontece dentro dos nossos lares, escondido. Quem já percebeu que nós mulheres conseguimos entender coisas, às vezes sem filho falar, sem marido falar, o Senhor nos dá aquela percepção mais aguçada. Você chega em casa e fala assim, alguma coisa não deu certo. Alguma coisa, você percebe que alguma coisa, porque nós somos responsáveis pela parte interna. Sabe aquela parte de couro, dura, leva lambada? É o nosso marido que está indo para fora, prover e receber tudo aquilo para trazer de volta para o lar. Cada um tem um papel, cada um tem uma função. Os dois juntos vão desempenhar aquilo que Deus quer que a gente faça. Deu para entender o porquê que eu não posso cobrar de um e nem cobrar de outro? Eu tenho que fazer a minha função? Se nós fazemos a nossa função, o Senhor vai fazer com aqueles que estão conosco, para que eles aprendam. O filho colabore, o marido perceba, o Senhor traz. Tem uma ilustração num livro, eu li há muitos anos e eu nunca esqueci essa ilustração. O marido da mulher tirava a meia e jogava no meio da sala de estar. Chegava em casa, arrancava a meia e jogava na sala de estar. E foi passando. E todas as vezes essa esposa brigava com ele. Você deixa essa meia jogar no meio da sala. E anos ela reclamando e o marido jogando a meia no meio da sala. Jogando a meia no meio da sala. Às vezes a gente pode ter outras coisas que nossos maridos façam que a gente deve estar falando há muitos anos e ainda não houve a mudança. Sabe o que ela fez? Um dia ela pegou aquela meia e ela ouviu Deus falando com ela. Passa para mim. Passa para mim. E ela pensou, ajuntar meia para o Senhor, e o Senhor lembrou-a. Tudo que fizeres, faça de todo o coração, não para homens, mas para mim. No dia seguinte, o que o marido fez? Jogou a meia no meio da sala. Só que ela não reclamou. Catou a meia, Senhor, estou fazendo para você. E guardou a meia. No outro dia, o que aconteceu? A meia no meio da sala. Sem reclamar. Pegou de novo, estou fazendo para o Senhor. Guardou a meia. O marido falou, pronto, venderam a minha mulher, trocaram por outra. O que aconteceu que não está mais buzinando na minha orelha? Outro dia ela chegou. Ué, cadê a meia? Ele já tinha deixado na lavanderia. Perceberam? Os dois corações foram tratados. É isso que o Senhor quer das nossas vidas. Quando a gente obedece princípios, aquilo que Ele falou para que nós façamos, as coisas acontecem. Então, quando a gente entender que o nosso lar tem valor, aquilo que a gente faz no trabalho do nosso lar tem valor eterno, para agradar o Senhor e glorificá-lo, e nós temos um papel que Deus não quer que a nossa casa seja um caos, algo começa a acontecer. Entenderam? E o que a gente pode fazer então? Então, terceiro passo. Quem gosta de cozinhar aqui? Duas, Ângela, Nete, todo mundo gosta de cozinhar. Agora, quem não levantou a mão, olha para a Nete, olha para a Fer e fala assim, ó, então quando eu precisar de dica, para quem que eu vou? Entenderam? Vamos pensar assim, ó, gente, eu não sei cozinhar, não sei organizar a casa, não tenho aquela visão de ornamento, de decoração. Grita para Thaís, grita para Consola, cola na amiga que sabe fazer. Então não tem desculpa a gente falar assim, não adianta, isso é só para elas. Não. Se nós entendemos que temos um papel, Deus nos deu de presente um lar, então não consigo fazer, eu vou atrás. Chega de dar desculpa, certo? A partir de hoje, chega de eu falar assim, eu não consigo, deixa. E daí a casa tá assim, ó. Daí não sabe o que fazer. Não sabe de que forma, não sabe o que é uma rotina doméstica, conversa com a Nete. Nete, ó, uma bagunça. Tem 12 horas, eu trabalho fora, eu não consigo organizar minha casa. Eu fico rodando o tempo todo e não consigo, não saio do lugar. Vamos organizar? Vamos organizar uma semana? Vamos ter um caderno, um local, ó, segunda você vai fazer isso, terça você vai fazer isso. Eu tenho uma secretária em casa, um ajudante em casa e ela não faz nada, só eu tenho que chegar em casa porque ela não fez. Mas ela tem uma rotina para saber o que fazer?
Então ela não vai saber mesmo o que fazer. Porque ela precisa ter uma rotina. Porque a gente precisa ter um planejamento. Ou por acaso, vocês vão fazer um bolo sem ter a receita ou não ter o ingrediente para fazer. Não dá, né? Então a gente sabe que começa no nosso coração. A gente entende que o nosso lar tem um valor eterno. Todo o trabalho do nosso lar tem valor eterno. E agora nós vamos entender de que forma fazer isso. Vocês estão comigo? Tá todo mundo aqui ou todo mundo dormindo ainda? Primeira coisa, planejar. Então eu tenho que ser prática. Ai, Luciana, eu não gosto de papel, eu não gosto, eu vou fazendo o que dá. Se a gente for fazendo o que dá, vou dar uma dica para vocês. A gente vai acabar não fazendo nada, vai cansar, e aquilo que é para ser feito, a gente não fez. E daí fica correndo, tapando o incêndio na casa inteira, marido chega e tá tudo assim ainda. Porque daí a gente só abriu o guarda-roupa, jogou lá e fechou a porta, que ninguém abre aquela porta. Entenderam? Primeiro vai cair tudo. Sabe aquele lugar dos potes? Quem tem uma bendito do lugar que tem pote? Você abre e fala, é hoje que o negócio despenca tudo. Entenderam? Então, a partir de hoje, nas casas de vocês, não vai ser mais assim. Porque vocês terão um planejamento, uma rotina. Vocês vão aprender a organizar isso para que cada vez algo seja feito. Quem tem rotina em casa? Sabe o que fazer na segunda, ou trabalha fora, e é isso. Ninguém mais. Quando a gente planeja, e quando a gente organiza, eu sei que eu vou fazer na segunda, eu sei que eu vou fazer na terça, mas Luciano, eu trabalho fora o dia inteiro. Ok, se você não tem alguém, vai chegar um momento que você vai precisar fazer aquilo em casa. Então você vai precisar ter um planejamento, uma rotina. Sabe o que acontece? Vou contar um segredo para vocês. Sobra tempo. Quem ama sobrar tempo? Sobra tempo para tomar um café com a amiga. Sério? Sobra tempo para namorar com o marido. Sobra tempo para ir passear. Sobra tempo. Quem gosta de ter essa joia que é o tempo sobrando? Não é verdade? A forma é planejar e ter rotina. Então, as meninas que não têm rotina, a partir de hoje, depois eu vou passar para vocês sugestões. Eu até falei para a NET que tem muita coisa, muito material. Vou mandar em PDF para vocês. Dicas de como fazer, dicas de como limpar. Eu não queria hoje falar sobre isso, porque eu acho que aqui vocês estão 10-0 mais do que eu para fazer essas coisas. Mas eu quero que vocês tenham algo muito claro. O meu lar precisa começar no meu coração, para que eu entenda que Deus me presenteou com algo e tudo que eu faço no meu lar tem valor eterno. Conseguiram compreender? E aqui vocês vão sair com 3 metas, certo? Então vocês vão fazer a aula prática. 3 metas. Uma meta a curto prazo. O que é uma meta a curto prazo? Hoje é sábado, certo? Curto prazo, hoje é amanhã. O que eu posso ordenar, organizar lá em casa entre hoje e amanhã? Uma gaveta. Estou dando um exemplo. Sabe aquela gaveta que abre e você vai jogando tudo? Que depois você fala, Jesus, aonde que tem? Daí você encontra lagartixa, tudo lá dentro. Elefantes, tudo lá dentro. Uma sugestão. Curto prazo, uma gaveta. Vai abri-la. Você vai separar, porque a partir de hoje vocês não serão mais acumuladoras. Tudo que está demais vocês vão doar, vão descartar, o que está quebrado, o que está rasgado, o que não usa, descarta, limpou a gaveta e vai separar. Para que serve essa gaveta? Nossa, essa gaveta poderia ser colocado contas a pagar ou correspondência que recebemos. Coloca lá, etiqueta e deixa lá. Pronto. Você vai abrir a gaveta, não sairá elefante. Você vai encontrar, sabe aquela... Gente, quando eu era pequena, vou contar um negócio pra vocês que era muito doido. Meu pai falava assim, ó, nega, eu quero aquele papel que não sei o que lá, de uma conta. A minha mãe quase enlouquecia. Porque ela não sabia onde estava o bendito do papel que meu pai tinha entregue para ela guardar. Ela não lembrava e deixava elas maluca, porque daí queria procurar. E ficava aquele desespero, meu pai nervoso, minha mãe nervosa, porque estava tentando encontrar o bendito papel. Casei-me eu, quase 26 anos de casada. O amorzinho pede para eu guardar as coisas. Eu falo, Jesus, eu tenho que achar esse negócio. Quando ele
pedia para eu guardar, eu já colocava em pasta, colocava lá, e às vezes chegava assim, ó, amor, eu quero tal coisa. Eu falava, tá lá em tal lugar. Quem já sabe as coisas onde estão, facilita a vida. Então, a gente evita estresse. E sobra tempo para ficar em paz, porque a gente sabe onde que está. Então, vocês vão ter um desafio. Curto prazo, algo que vocês possam fazer agora, esse final de semana. As meninas, talvez, arrumar uma gaveta lá do guarda-roupa. Sabe aquelas gavetas do guarda-roupa? Então aquela... Mas começa numa gaveta. Vou ser boazinha com vocês. Uma prateleira. Curto prazo. Tá bom? Não arranca tudo de uma vez, que dá desespero. Que daí depois você só moca lá dentro e não faz nada. Só piora. Curto prazo, uma sugestão, uma gaveta. Ok? Médio prazo. 15 a 20 bom, minutos. E olha lá, não nem namoro tudo isso. Não, essa que tem elefante. Ah, que tem elefante. É verdade. Agora vamos pensar a médio prazo. Bom, Luciano, eu tenho uma semana, eu trabalho, tenho uma dinâmica, eu tenho uma semana. O que eu poderia fazer em uma semana que ajudaria na dinâmica lá de casa? Vou falar para vocês que é talvez uma coisa tão simples, que é providenciar uma cesta, algo para ser colocado no hall de entrada, para que todo mundo que chegue deixe lá chave, carteira, algo que precisa deixar para não ficar espalhado. Por quê? O marido fala, amor, cadê a chave do carro? Senhor Jesus. Se tiver o bendito lugar, tá aqui, meu amor, onde você deixou. Fica tudo mais fácil. Então, quando nós temos algum desafio a médio prazo, vocês vão escrever, e a longo prazo eu quero organizar o meu closet. Eu quero organizar a minha cozinha. Então, a curto prazo, vamos pensar na cozinha? Os plásticos. A curto prazo, os plásticos. Tá furado, tá rasgado, não tem tampa, vai fazer o quê? Por favor, não me guardem. Igual aquela roupa. Não, mas quando servir, eu vou usar. Gente, quando servir? Quando servir. Por que a gente não vai usar mais? Vou contar um negócio. 1 ano, você não usou, você não vai usar mais. Então, se você está esperando há 30 anos aquela calça voltar a servir para vocês, abençoa alguém e deixa alguém usar, porque quando você conseguir entrar nela, quando você estava há 30 anos lá a menos, você vai querer uma nova. Você não vai querer usar aquela. Então, abençoa alguém e tira, desentulha. Isso faz bem, muito bem. Entenderam? Então, eu vou entregar para vocês papel. Papel e caneta. E eu quero que vocês escrevam. Angela, Thaís. Se não estiver escrevendo, só falar que tem mais ali. Aí deixa eu pegar outro papel. Tem mais papel, Nete? Aquela pasta tua maravilhosa? Tá, então tá aqui. Deixa que eu pego. Tem mais. Vocês pegam caneta que as meninas aqui não tem. Tem mais caneta, né? Não vou buscar. Não, tem. Ô, meninas, você acha que vocês não vão fazer? Vão. Vocês acham que vocês não vão fazer, mas vocês vão fazer. Eu sei que vocês estão bem quietinhas aqui, achando assim, mas vamos fazer um desafio, né? É bom desafio, vocês são corajosas. Porque desafio... Gente, desafio é só para mulher corajosa, tá? E eu sei que aqui só tem mulher corajosa. Então, amém? Então, vamos lá. O que você vai fazer a curto prazo? Escreve. O que eu posso fazer a curto prazo? Coloca assim, uma decisão. Eu decido a curto prazo fazer tal coisa. Escreve lá, uma coisinha que você queira fazer. A curto prazo. Gaveta, né, gente? Ih, mas escolhe a gaveta. Fer, escolhe a gaveta. Aquela gaveta. Aquela Pensa... guarda o elefante. Isso, aqui você guarda o elefante. Mas... Sempre tem uma pior. Tem. Começa pela pior. Sugestão, tá? Começa sempre pelo pior. A gaveta. Aquilo que você vai falar assim, não, é hoje que esse negócio desentalha. Resolve. Conseguiram escrever? Aí, beleza? Então, a curto prazo, vocês têm uma decisão. A partir de hoje, como vocês são mulheres corajosas e decididas, vocês já escolheram o que vocês vão fazer a curto prazo. A médio prazo,
15 dias. Você tem 15 dias para fazer algo. Tá chegando o Natal, né? Olha aí, ó, chegando o Natal. Lembra das paredes? Vocês nunca mais vão esquecer de mim. Não faz isso. Pensar em algo, então, a médio prazo. Então, eu tenho 15 dias, 10 dias. O que eu vou fazer? Vou organizar minha cozinha, eu quero organizar, vou tirar as coisas que eu não uso, vou levar para lavar os cobertores de frio e vou guardar armazenado. Uma sugestão para quando vocês guardarem cobertores depois que vocês voltarem com eles da lavanderia. Existem sacos a vácuo. Então você pode colocá-los lá e você suga ele com aspirador de pó e eles vão ficar desse tamanho. Tá? Coloca um cheirinho. Ah, sim, né? Cravinho lá dentro, toma um pouco espaço, vai ficar cheirosinho quando você precisar do frio e tá lá pouquinho, não aquela coisa gigantesca, tá? Uma sugestão para vocês. Conseguiram pensar então a médio prazo? As meninas aí pensaram, eu tô até vendo os quartos de vocês, até com florzinha. A flor tá lá pra morrer. Então, a curto prazo já deu certo, a longo prazo, até o Natal. Então, nós temos um prazo longo, né? 23 de dezembro. Hoje nós somos no dia 18. Gente, dá um tempão. Vamos pensar. A longo prazo, o que eu posso fazer? O que eu posso olhar para minha casa? Vamos lembrar que a gente fechou o olho e entrou dentro de casa? Aonde vocês percebem que precisa um pouquinho mais de carinho? Quarto de filho? O seu quarto? Lavanderia? Quem na casa não tem um depósito que é só pela graça? Não, a casa toda. Então, a partir de hoje, não será mais. O que vocês farão a longo prazo para organizar e restaurar? O que a gente está trazendo de volta para os nossos lares? Ordem e paz. Porque tudo que nós fazemos dentro das nossas casas tem valor eterno. Para que aqueles que ali moram sintam-se abraçados, seja um lugar de aconchego, seja um lugar gostoso, seja um lugar em que faça diferença a gente estar ali. Porque a gente tem uma função nos nossos lares, intencionalmente, uma ação missional. Para que Deus seja honrado e glorificado, para que a palavra dele seja obedecida, para que o nosso caráter seja trabalhado. Vocês acham que esses 3 passos que vocês deram, curto, médio e longo prazo, se você por acaso pensou, isso aqui não vai interferir na minha casa, no final do ano você vem comigo e me diz, tá? Quanto que interferiu? A gaveta rodando saiu. A casa com a organização necessária para que todo mundo chegue. Muitas reclamações que a gente recebe é calçado. O povo chega e larga calçado em tudo que é lugar. Uma sugestão, tem um lugar para o calçado ser guardado. Luciana, mas eu não vou gastar. Não precisa gastar. O Senhor nos deu algo chamado criatividade. Você pode pegar aqueles caixotinhos que eles jogam fora nas frutarias, sabe? Você pode colocar um em cima do outro, na porta da tua entrada. Tenha lá o chinelo, a pessoa chega, tira o sapato da rua, pega o chinelo, entra dentro de casa. Você não gastou, você foi intencional para tornar a sua casa um lugar com ordem. Perceberam? Não é custo, é posicionamento do coração. A gente precisa estar com o coração no lugar certo. Quando a gente pensa em posicionamento do coração, vamos pensar, hoje a Nete não tem nenhum filho em casa. Recebe visita, tem toda uma logística. Quem tem filho pequeno em casa? A Meire e a Thaís. Ter filho pequeno em casa é diferente a logística do que a Nete tem, do que eu tenho. Eles perceberam por quê? Uma dinâmica das meninas é uma. A nossa pode ser outra. Por mais que eu tenha filho maior em casa, mas é diferente do que eu tê-los pequenos. Isso significa assim, então, tá vendo, Luciano, dá mais trabalho ter filho pequeno em casa. Pode ser que tenha mais trabalho. Aí está a necessidade da rotina, do planejamento, para que a gente não deixe os nossos filhos malucos e a gente fique maluca junto.
É necessário ter rotina. É necessário a criança saber que ela vai, naquele horário ela vai almoçar, que naquele horário ela vai fazer a tarefa, que naquele horário ela vai ter o tempo de lazer, ela vai brincar, ela tem algo para ser feito. Nós precisamos dessa organização. Deus nos desenhou dessa forma, por quê? Porque nós somos feitas à imagem e semelhança dele. Vocês acham que Deus tem ou não tem ordem? Quando ele... Se olha a natureza, tudo que ele fez, gente. Todas as estações têm uma ordem. O nosso Deus fez tudo tão organizado, belo demais. E ele quer que os nossos lares sejam dessa forma. Então, a beleza do que o nosso Senhor tem, a gente precisa transferir para dentro dos nossos lares. Quando a gente pensa de forma prática, vamos pensar assim, ó. Então eu fiz um planejamento, eu fiz uma rotina, vocês organizaram os seus 3 desafios. Vocês vão guardar esse papel. Daqui um mês, eu quero ouvir de vocês, pode falar lá no grupo. Luciana, deu certo, estou fazendo. Alguma coisa está mudando, tá bom? Vamos conversar sobre isso, eu acho que vai ser bem importante. Intencional. Intencional. Eu vou passar para vocês lá no grupo também algumas dicas com relação à organização e à limpeza para que vocês tenham, e as gurias que não vieram vão ganhar de lambuja e vocês vão dar aula para elas depois, combinado? Então vocês vão conversando com elas depois. Quando a gente pensa na nossa casa, a gente precisa lembrar que qual que é o primeiro lugar? Lembra quando vocês fecharam o olho, onde é que vocês entraram? Ou na sala de estar, se vocês entram pela frente, ou chega na garagem, tem aquele hall que a gente entra. Qual que é a sensação quando você chega na sua casa? Ai, tô chegando em casa. Oh, Jesus amado, tô chegando em casa. Você começa a levantar o pé, porque tem brinquedo, porque tem calçado, tem tudo ali. A partir de hoje não vai ter mais. Porque intencionalmente vocês vão colocar algo para que as crianças, para que o marido, não deixando eles loucos. Lembra do outro extremo? Tem que ter vida dentro de casa, que não adianta nada a casa estar organizada e não ter vida. Então, é só treinar. É exemplo. É exemplo. Então, o primeiro cômodo, o primeiro lugar, hall de entrada. Sala de estar. A cozinha. Como é que na cozinha, não sei vocês, mas lá em casa a cozinha é o point, né? Todo mundo fica espalhado. Fica na cozinha. A moca, todo mundo na cozinha. Pode ter outro lugar, fica todo mundo na cozinha. Ali, ó. Ali. Aquela muvuca. Ali. Vai fazer comida, vai fazer café, bate um. Ali, ó. Cozinha. Aquele canto em que tá todo mundo. Por quê? Porque é onde a gente senta para conversar. A Debbie falava algo que eu acho que realmente é uma verdade, né? No lar o coração é formado. E a mesa, nós estamos juntos à mesa intencionalmente, os corações são conectados. Então nós precisamos priorizar isso. Intencionalmente preparar. Ah, eu não sei cozinhar. Gruda em quem sabe. Não deixa os filhos comer longe. Junta todo mundo à mesa. Vamos comer uma refeição. Ah, estuda, trabalha. Uma refeição é ordem. Em casa. Manda. Então, gente, ordem. Uma refeição em casa. Uma refeição, um povo tem que estar em casa. Não dá no café da manhã? Porque um sai antes, então um jantar. Ou um almoço. Mas uma das refeições precisam estar em casa. Todos. Lá em casa o amorzinho fala assim, ó. Café da manhã a gente não consegue tomar todo mundo junto, porque eles têm horários diferentes. Daí o Guido fala assim, ó. E às vezes fica final de semana, né? Fica mais tempo as coisas à mesa. Daí o Guido fala assim, ó. O hotel vai fechar 9h30, então a mesa vai ser tirada 9h30. Ou se vocês quiserem tomar café, vai até 9h30. Depois já era. Mas o almoço nós sempre estamos juntos. Mesmo quando o Mateus vem, a gente está em casa, todo mundo à mesa, no almoço, intencionalmente. E daí o que a gente conversa à mesa? O que vocês acham que a gente tem que conversar à mesa? Falar de conta? Falar do problema? Falar do que aconteceu? Falar da desgraça? Falar mal de alguém? Não. À mesa, se as crianças são menores, a gente fazia isso com os nossos. O que foi bem legal hoje? Eles estudavam de manhã, né? O que foi bem legal hoje? Qual que é a sua comida preferida?
intencionalmente você começava a descobrir qual foi a férias que vocês mais gostaram, aonde vocês passearam que vocês mais gostaram. Se tá só o marido e a esposa, os filhos já saíram, que às vezes já tá nessa fase, né? Mesma coisa. Não deixa de sentar com o seu esposo, não deixa de sentar com aquele que você tá junto, sabe? Intencionalmente conecte-se, fica perto, olha no olho, deixa o celular longe. A mesa sem celular. Não é para deixar celular. Lembra aquela cestinha para deixar a chave? Tem algo. Ó, vamos combinar? Na hora das refeições, o celular vai ter nesse lugar aqui, ó. Pronto. Depois o povo vai vir tudo brigar comigo, porque eu dei essa ideia, mas não tem problema, pode deixar ele brigar comigo. O Senhor não vai cobrar quando você estiver diante dele, não vai perguntar para você o que aconteceu na família do seu vizinho ou do seu parente. Vai ser da sua. Ele te presenteou com a sua família, com o seu lar. E não se compare com ninguém. Lembra daquela minha amiga que eu contei para vocês com 6 filhos? Ela está vivendo uma história. A minha, da NET, é um outro momento. Mas tudo bem. E o que a gente precisa fazer é continuar vivendo para glorificar Deus, independente da estação que nós estamos. Às vezes os filhos já estão longe. Às vezes os filhos já estão casados, já têm netos. Ok. Esses dias eu achei algo tão interessante. Uma avó intencionalmente fez um almoço para todos os netos. E ela convidou todos os netos, e não era para nem um filho, nem uma nora aparecer. Aqueles catatauzinhos lá era só para os netos. E ela arrumou a mesa, porque era o dia dos netos. Eu falei, eu tô querendo neto agora, porque eu tô querendo fazer isso. Eu falei, gente, olha só, intencionalmente, daí ela contava as coisas dela de criança. E como a Ana Luísa namora com um dos netos, a Ana foi a neta postiça e foi junto. Ela falou, mamãe, ela contava as coisas que ela ia, foi uma delícia. Olha quanta experiência que às vezes uma pessoa mais velha pode nos passar. E às vezes a gente deixa, não coloca. Às vezes chamar as filhas, as amigas das filhas, para uma refeição, para um café da tarde, e contar as coisas. Intenção. Gente, se a gente semear laranja, a gente não vai colher melancia. A gente vai colher laranja. Semeiem frutos com valor eterno, sementes com valor eterno. Vai ter uma colheita perfeita. Aquilo que vai ter problema, claro que vai. Lembra que eu falei para você que é cansativo, é trabalhoso, mas vou contar para vocês. Ficar cansado por uma coisa que não tem valor eterno, e cansado a gente vai ficar das duas formas, tá? Mas vamos ficar cansada com aquilo que tem valor eterno. Vai fazer diferença? Que vai marcar a vida daqueles que vão nas nossas casas, daqueles que Deus nos deu de presente como família, aqueles que nos visitam. Lá em casa o povo chama a nossa casa de pensão, porque sempre tem gente em casa. A última vez nós hospedamos 12 pessoas. Almoços, às vezes, tem 25 pessoas. Eu já hospedei 32 pessoas. Tinha gente espalhada por tudo que é canto. Então, o povo vai para nossa casa. Os nossos filhos levam os amigos, mesmo que o meu filho adulto, fora, quando ele chega em Cascavel, a pesada vai toda lá para casa. Porque intencionalmente, quando eles eram menores, nós fazíamos isso. Chama tudo, dá trabalho? Claro que dá. Gente, não dormia. Eu ficava acordada, porque aquela pesada toda lá, até as 4, 5 horas da manhã, eu ficava lá. Levantava, descia a escada, voltava de novo, ficava de olho, via se tinha namorado junto, ficava lá, olhava, mas eles estavam todos ali. Todos ali, todos ali. E até hoje, casados, eles vão lá em casa. Intencionalmente a gente precisa fazer algo que faça diferença. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Saudade, a gente trabalhou bastante junto agora. Mas vamos voltar a trabalhar de outras formas. Amém. Né? De outras maneiras. Deus abençoe grandemente. Amém. E nos abençoe, gente. Né? Nós já tivemos algumas falas sobre esse assunto aqui na igreja, né? E algumas vezes. Mas vamos ter que ter muitas outras. Sim. Sobre o mesmo assunto, sobre a mesma fala,
porque nós somos assim, né? Então, vamos orar para que Deus abra o nosso Amém. entendimento, façamos Amém. o melhor do Senhor. Amém. Pai querido, Pai de amor e de misericórdia, Sim, nós somos gratas ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Nós não merecemos, mas o Senhor tem nos alcançado com bênção, misericórdia, graça sobre cada pessoa aqui, família. Todas nós temos uma casa para voltarmos, ó Deus. Que sejamos, ó Deus, fiéis àquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que façamos sempre o melhor, lembrando que é para o Senhor. E que os nossos lares sejam reflexos, ó Pai, de um coração entregue ao Senhor, grato a Ti, e sempre lembrando que tudo que nós fazemos para a Tua honra, para a Tua glória, e que o Senhor nos abençoa, ó Pai, independente, ó Deus, de nós. Mas nós necessitamos do Senhor, quebrando o nosso coração, para que valorizemos cada detalhe de coisas que o Senhor tem nos dado. Obrigado por essa palavra, nós te pedimos, nos ajude, nos cubra de sabedoria, Pai, para que sejamos mulheres valorosas. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Para variar, tem Tem suquinho, comidinha.